começamos! E a minha entrevistada já ia revelar quem é, mas não vai. Ela não só vai vai, revelar não no vai. momento, né, Michelle? Momento Vamos fazer certo. esse suspense, né? Vamos fazer esse suspense. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O nosso Sementes Podcast está no ar. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom tudo para você. Boa madrugada, porque a gente pode estar assistindo de madrugada também, né, Michelle? Também, né, gente? Temos várias redes sociais. Eu quero fazer os nossos agradecimentos. Quem oferece, né, a gente... televisão, audiovisual... E tudo é a arte do conjunto, né? Então, nós temos o nosso parceiro, Estúdio 202, Ivan Diniz e Daniela Bi, na Make e no Hair. Olha aí, gente, dá um look. Sucesso, né, Michelle? Sucesso. Tô sensualizando. Essa Make não é produto nosso, do nosso talento, né, Michelle? Apesar não é. que a gente gostaria. A gente gostaria de ter esse Dani, talento que é da Dani, que é maravilhosa. Vocês estão acompanhando aí. Ivan cuidando do nosso cabelo, né? E Dani cuidando do nosso maquiagem. Ah, que ótimo. Quero mandar um beijo também especial para Amanda, da Criato Media Marketing. Maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. A Amanda vem com a gente, acompanha. A Amanda cuida da nossa mídia, né? Da nossa rede social. A Amanda é a perfeição, gente. Que a gente precisa desse help. O algoritmo, ele vai mudando, você sabe, né? E agradecer o Cast do Bom, que nos proporciona esse lugar maravilhoso para a gente poder bater papo. E nessa segunda temporada, como a gente já antecipou e antecipa sempre, será sobre histórias de vida. Hoje nós estamos recebendo a Josiane Siqueira. Muito obrigada pela sua presença. De nada. Bom dia, olá, boa tarde, boa noite. Olá, pessoas. Olá, pessoas. Olá, né? Pessoas. Eu acho que é tão importante a gente encarar de que quem está do outro lado da tela são pessoas, porque às vezes a gente pensa que não são pessoas, né? Que elas se escondem atrás de uma cortina. Mas a gente prefere pensar positivo. São pessoas. E são pessoas, seres humanos, gente da melhor qualidade, que hoje, com certeza, vai poder semear ou vai ter ferramentas necessárias para arar o seu jardim e semear frutos maravilhosos. Às vezes a gente esquece que as pessoas são pessoas até mesmo ao vivo. Exatamente. Isso é verdade. Você sabe de uma curiosidade, antes de você me responder a pergunta que não quer calar? A pergunta filosófica. Filosófica, que não quer calar. Não, mas já vamos começar com a pergunta filosófica, senão você vai pensar demais e não vai dar certo. Josiane Siqueira por Josiane Siqueira. Isso não é nem filosófico, isso é mais uma pegadinha mesmo, né? Não é não. É que a gente não está acostumado a falar de si. A gente não foi criado para isso. A gente foi criado para ver o que faltou. Isso eu sei bem. Isso eu sei bem. O que falta, eu sei bem. Eu sou uma pessoa transplantada e, basicamente, quem eu sou hoje é resultado desse transplante, das quimioterapias que eu fiz. Porque eu não sou mais a pessoa que eu era antes disso. No que você quer dizer? Na alegria, na mudança de humor, na gratidão? Vamos para nas limitações. Eu tenho limitações que eu não tinha. Eu era inteligente, eu não sou mais. O que te leva a crer que não é inteligente? É que eu não sou burra o suficiente. Sabe quando a pessoa é burra a ponto de não saber que é burra? E aí ela vive feliz. Mas eu sei, porque quando eu tô na frente de uma coisa que eu sei que eu sabia fazer, mas eu não sei mais fazer, é frustrante. E como que você lida com essa frustração? Com medicamento. Ai, amiga! Bate aqui, querida. Faz parte do show. Sim, é um remédio para não matar ninguém, um remédio para não morrer e outro para dormir. Tá ótimo. Josi, e quem era a Josiane Siqueira? Quem era a Josi? Porque eu conheço a Josi, né? Quem era a Josi antes do transplante? Vamos começar onde você nasceu. Eu nasci no Paraná, em Cianorte.
E em algum momento da minha vida morei em Maringá, mas eu era muito nova, não lembro. Ah, Depois morei em Francisco Alves e Nova Londrina. Tudo isso no Paraná. E aí nós viemos para o Mato seus Grosso. pais são de lá também, né? Sim. Nós viemos para o Mato Grosso em 2004. Fazem 20 anos que eu estou aqui no Mato Grosso. 20 anos, tudo 20 isso. anos, tudo isso. Tô ficando velha, né? O tempo Nós passa. temos a mesma idade, não revela, É Josi. verdade, nós temos a Não mesma. revela que Então, nós você não temos a mesma devia ter falado isso, porque se em algum momento eu falar a minha Não, idade. Não, você não vai Ai, falar. meu O Deus nosso do pai, a céu. gente corta. A gente corta. É que eu não me incomodo com a idade. Também Também não. não, mas vamos pular essa parte. É melhor pular. Eu não me incomodo, mas vamos falar. Vamos falar. E aí eu cheguei aqui, trabalhei numa empresa média, grande, né? Porque eu vim de uma cidade pequena, para mim ela era grande. Uhum. E péssima. Foram 5 anos e meio de assédio moral, assim, no nível Hard, absurdo. né? Super. Foi. E eu não... Foi 5 anos. 5 anos e meio. Você E acha que você aí... desenvolveu sua doença por conta disso? Não. Não, porque a questão do câncer tem a ver com as células do corpo. Não tem a ver com Emocional? pensamento positivo, pensamento negativo. Isso não, as pessoas que pensam isso, não é assim que funciona. É. Assim, você desenvolve alguns problemas por causa disso. O que você desenvolveu? Eu não fui diagnosticada na época, mas eu reconheço os sinais de ter tido depressão na época. Eu passei o tempo que eu passei lá. Uhum. E aí depois eu saí de lá, terminei uma faculdade de gestão financeira e comecei uma de administração na UFMT. Comecei a trabalhar para um colega da faculdade que tinha uma empresa. E aí, 3 meses depois que eu comecei a trabalhar, eu tive o diagnóstico de leucemia. Entendi. E aí eu passei... Aí começa um calvário, né? Porque Sim, o diagnóstico 2013, é uma coisa, né? assim, 2013. Minha vida não estava boa antes, porque eu vinha desse assédio moral e tudo mais. Mas, tipo assim, Te 2013... entendo que eu passei por assédio moral recentemente e é algo assim... E assim, de 2013 para cá, eu venho somente entrando cada vez mais no fundo do poço. Que não tem fim, aparentemente. eu vou intervir... Sabe o que é o mais difícil de lidar com isso? O quê? As pessoas. Por quê? Porque as pessoas esquecem que eu sou uma pessoa. Eu Que costumo... tem sentimentos, que tem vontades, que tem desejos, que, enfim. Que O tem que as necessidade. pessoas fazem assim? Que me incomodam muito é o desmerecimento. O desrespeito. É basicamente o desrespeito. Desrespeito à pessoa que você é porque você não tem mais as capacidades que você tinha. Né? Então, as pessoas que você Você acha conhece... que você envelheceu antes da hora? Quando você perdeu as suas capacidades? Eu não sei se eu Porque envelheci, assim... eu simplesmente fiquei... Porque veja bem, quando a gente vai envelhecendo... Estou falando assim, por exemplo... Você falando não de aparência, Não, mas não de falando aparência, interna. Não, interna. sim, eu entendi. A questão gente- das limitações, você fala. Você vai criando algumas Sim, limitações. mas eu nunca pensei dessa forma de Ai, tá que bom, algo envelhecendo. diferente. Ai, que bom. Mas eu sempre entendi, sempre não, né? Mas psicólogos me ajudaram a entender Sim. que A gente precisa da ajuda deles. as minhas limitações são resultados do que eu passei. Apesar que ainda é difícil. Sim. Você tem que ficar se lembrando que não é culpa sua, não foi você que escolheu, apesar das pessoas adorarem esse discurso. Então, esses discursos de coaches são o que mais me irritam. De felicidade, por exemplo. Ai, gente. Você tem Que que é uma colocar um escolha. sorriso no rosto. Da que última você- vez que eu fui para Curitiba, eu fico na casa de apoio lá. E aí teve uma roda de conversa com a psicóloga. Tem toda semana, então quando a gente está lá, a gente participa. E aí teve uma pergunta filosófica lá também. Aham. Eu respondi, e aí todo mundo contou um pouco da história e tal. E aí no outro dia, uma cuidadora de um outro paciente que estava lá, me encontrou, eu estava conversando com a assistente social da sala dela, e ela chegou na porta para falar não sei o quê.
E ela olhou para mim e falou assim, você tem que ser mais feliz. Falou isso? É uma falta de respeito. Eu falei, sabe que eu tenho que muito mais coisa, mas não tá como que eu vou funcionando. fazer? Mas não tá Me dá funcionando. esse antídoto. Não é né? assim que funciona. Aham. Não tem jeito de você falar assim, você tem que ser feliz. Ah, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? Então, é aquela coisa de você perde uma pessoa e a pessoa fala, não chora. Eu falo, como? Como que eu vou fazer? Como que o negócio vai voltar? Eu falo, eu vou chorar. E outra, e por que não chorar? Não é? Porque as pessoas se incomodam. Sim. Porque elas não estão afim de lidar com os seus problemas. Sim. E não é que elas têm que resolver os seus problemas, mas tipo assim, uma pessoa... Setembro, todo mundo Setembro amarelo. Setembro amarelo, todo mundo Sim. oferece ajuda, conversa, não sei o quê. Mas o resto do ano é assim, você precisa se afastar de pessoas tóxicas. Sim. Exatamente. Quem são pessoas tóxicas? São pessoas que estão sofrendo. Sim. É claro que eu tô falando, tem uma diferença de tóxica e psicopata. Mas, tipo Sim. assim... No olhar da sociedade, das pessoas. Sim, eu sou uma pessoa tóxica. Eu tenho limitações, eu tenho depressão, eu não sou uma pessoa aberta para muitas conversas. E queria eu ser respeitada por isso, sim, né? e eu reclamo muito. E eu não vou parar de reclamar, porque eu tive um psicólogo que falou para mim que eu só não surtei completamente porque eu aceito a minha vulnerabilidade e falo das coisas que me incomodam. Puta que pariu. Ele falou assim, de tudo que você passou, se você tivesse tentado fingir que estava feliz, você estaria surtada. Nossa, Josi, isso Josi, é importante. assim, Essa sua tão fala forte. é tão importante para quem está assistindo, porque assim, a gente vê os índices. E a gente vê muita gente que passou por situação de quase morte, de suicídio, essas coisas, porque a pessoa fingia. Sim. Então existe a felicidade, eu acho que assim, ou você é feliz, eu acho que você tem que demonstrar quando há um sentimento real. Porque senão as pessoas também vão ignorar e você também vai ignorar. Porque aquela coisa, não, eu tô sorrindo por fora, mas por dentro, não. Acabada, né? Eu sempre tive uma coisa muito assim, intrigante. Eu e a metade do mundo com a figura do palhaço. Eu tenho uma cismazinha da figura do palhaço. Eu fico triste. Assim. Porque aquele palhaço caricato, sabe? Sim. Hoje o palhaço mudou, o palhaço é bonitinho. Mas aquele palhaço... aquele cara... feliz, com aquela lágrima, aquilo sempre me assustou. Porque eu acho que aquilo mostra muito, aquela figura daquele palhaço mostra muito Fala muita hoje coisa, né? o que a gente tem que ser. Porque você tem que colocar a máscara e fingir que tá tudo bem. E muitas vezes tá ruim. E às vezes você tá num emprego que é ruim pra caramba, que você tá sofrendo assédio, que você tá passando por muitas coisas, você tem que falar, aquela coisa do falar, tá tudo bem, é positivo, pensar positivo. Eu não consigo acreditar dessa forma. Tá tudo bem, também. a história mais contada, a mentira mais contada da história. Sim. E depois que eu descobri isso, eu nunca mais respondi tudo bem pra mim, porque não tá tudo bem. E algumas pessoas não gostam. Sim. Mas ninguém gosta de ser contrariado, nem desafiado. Não, mas e nem encarar a verdade. As pessoas preferem a mentira. Eu ia pra faculdade, porque eu consegui terminar a faculdade de administração meio que na base da marra, né? Depois do transplante, porque foi tipo assim, com o professor me dando trabalho para me ajudar, fazendo trabalho em grupo, minhas provas eram uma lástima. Eu tentei estudar de várias formas diferentes, porque eu nunca precisei estudar na minha vida. Você prestava atenção, era cinética. Eu assistia a aula e eu passava e pronto. Então eu não sabia estudar. E aí eu tive que tentar descobrir o jeito de estudar, escutando, escrevendo. E no final das contas, a única coisa que funcionava para mim, para eu fazer as provas e conseguir tirar pelo menos a média, às vezes não, mas pelo menos a média, o que é uma vergonha, porque eu sempre tirei 9, 10. E aí eu ia para a faculdade de tarde e eu fazia um resumo, ficava a tarde toda escrevendo um resumo da matéria que eu tinha que fazer a prova. E aí eu fazia a prova, porque no outro dia eu já não lembrava de mais nada.
Eu sou uma administradora financeira que não sabe fazer contas. Eu não lembro de nada do que eu aprendi na faculdade. E sabe o que é pior? Eu não tenho um CID. Porque isso tudo, essa deficiência cognitiva que eu tenho, foi causada pela quimioterapia de condicionamento do transplante. Inclusive, era uma sequela que eu não sabia que existia. E É como se tivesse. É muito importante, mas assim, é como se fosse um bloqueio. Você não absorve, não retém. não, Então, eu tenho você- problema de memória, eu tenho problema de aprendizado, eu tenho problema... Tudo que envolve pensamento cognitivo, eu esqueço de olhar para atravessar a rua, eu esqueço panela no fogo, eu tenho que cozinhar na cozinha, não posso sair da cozinha. Porque se eu sair, eu esqueço que a panela está no fogo. E já era. Ficou nesse nível o problema de memória. Da última vez eu estava cozinhando ovo e eu estava no computador. E aí eu escutei uns barulhos. Acabou a Isso água. aconteceu comigo também esses dias. Panela pôs. Então, esse tipo de coisa. E aí, eu esqueci absolutamente o que eu estava falando agora. Não importa. Eu quero que você Não, fale falando dos problemas de memória, exatamente. Ah, Das limitações, no sentido assim. Teve um filme, não querendo comparar você com um filme, e desculpa, se quiser falar, pode falar. Deixa eu falar que eu lembrei, eu estava falando Então do vai. CID. Aham. Sim. Como eu não tenho um CID, a demência quimioterápica não tem um CID. Eu não tenho um laudo. Nossa. Então você não Então, pode eu nem aposentar. brigo com o INSS Ah, desde 2018. Porque Nossa. enquanto eu estava com câncer, estava tudo de boa, né? É mais fácil ter câncer do que ser transplantado. nossa. E não é que é legal ter câncer. Você passa muito que, assim, mal, depois- a quimioterapia é ruim e tal. Mas quando você tem câncer, ninguém duvida de você quando você fala, eu não consigo fazer isso. Ninguém te julga quando você fala, tô cansada, preciso deitar. Ou quando você não Nossa. consegue sair da cama de manhã. E aí, eu internalizei todas essas cobranças, e aí eu mesma me cobro disso. Nossa. Porque eu fico imaginando que as outras pessoas iriam falar. Fala. E aí, o INSS é a pior sequela do meu transplante. Eu já falei que eu vou morrer de INSS. Porque é, assim, humilhante. Não tem outra palavra para descrever. Você entra lá e é como estar pedindo esmola. Eu não tenho voz, eu falo muito. Mas no INSS, na frente do perito, eu fico muda. Eu não consigo falar. Eu perco. Já criou um bloqueio, né, Jô? Sim. Porque aquela pessoa tá ali, não me conhece. Pra te derrubar, Não é né? especialista. Não sabe o que eu tenho. Mal olha os laudos que eu levei. Mas é ela que vai decidir minha vida. Porque ela que vai decidir se eu vou ter dinheiro para viver ou não. Eu perdi meu plano de saúde porque o INSS parou de me pagar. Parei de fazer terapia. Estou na fila do SUS agora para fazer terapia. Quando? Só Deus sabe. E, Josi, como foi esse processo de diagnóstico, tratamento, transplante? O diagnóstico foi bem rápido. Tipo, um dia eu acordei, era segunda-feira, e eu tava cheia de hematomas. Nos braços, nas pernas. Tinha muitos hematomas. Mas eu não sabia do que era. Tipo, ainda brinquei. Falei, alguém me bateu enquanto eu dormia. No sonho, alguém me bateu, né? E fui trabalhar. E aí eu cheguei no trabalho e o pessoal, nossa, o que aconteceu? Eu falei, não sei. O marido que eu não tenho me bateu. E aí ficou por isso mesmo. Isso de manhã. À noite, eu cheguei na faculdade. Eu tinha um horário diferente. Eu saí antes, eu não sei por quê. Porque tinha uma mulher que trabalhava comigo e estudava comigo também na faculdade. E quando ela me encontrou na faculdade, ela falou assim, você tem mais manchas roxas agora do que você tinha de manhã. Ah, nossa. Ah, isso ligou a luz. Mas você sabia? Aí eu falei... Uma coisa tinha a ver com a outra. Com o quê? A Não mancha sabia tinha- nada, não sabia de nada nesse exato momento.
Você sabia que você estava toda manchada, apanhada, sem ter apanhado. E aí, tá. Quando eu cheguei em casa, fui sair da faculdade, fui embora, eu cheguei em casa, eu fui tirar a camiseta. E aí, aqui assim, eu tinha uma mancha roxa deste tamanho no braço. E aí, eu mandei uma mensagem pro meu chefe, falei assim, amanhã cedo eu vou no médico, porque eu estou cada vez mais roxa. Obviamente, eu já olhei no Google, né? Nossa, aí o Google assusta a gente. Não, é tipo, tinha várias opções de coisa que podia ser. Fui no médico, falei, ele pediu o exame, e aí falou assim, quando o exame ficar pronto, você volta. E pra mim, não tinha nenhuma urgência. Eu só tava roxa, não tava doendo, não tava nada. Eu tava muito cansada, mas eu trabalhava e estudava, eu imaginei que o cansaço, né, fazia parte do rolê. Eu comia muito pouco, mas eu sou gastroplastizada, então eu nunca senti, eu não sinto mais fome depois da gastroplastia. Então, comer pouco para mim não era um sintoma. Não era um sintoma. Era normal. E aí eu fui, fiz os exames, colhi o sangue, fiz os exames e fui trabalhar. Assim, vou esperar o resultado para voltar no médico, beleza. Na quarta-feira, eu tinha hematomas dentro da boca, no céu da boca. E esses doíam. Nossa. E aí eu não conseguia comer. Nossa. Mas os exames não estavam prontos e eu falei assim, vou levando, né? Fui, trabalhei na quinta-feira. Na sexta-feira eu não era mais ninguém. Nossa, eu tava passando muito, muito mal. E aí eu imprimi os exames que estavam prontos. E o meu chefe me levou pro pronto atendimento. Pro pronto atendimento. E aí eu levei uma bronca no pronto atendimento, um médico assim, super legal. Assim, olhou meus exames e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Você devia estar internada. E eu pensei comigo, assim, desculpa, não sabia, né? Ele não falou nada, né? E aí eu já fiquei lá no pronto atendimento, no box, esperando uma vaga para ir pro hospital. Porque minhas plaquetas estavam muito baixas, os leucócitos estavam muito altos. E aí eu fiquei lá, passei a noite lá. E aí no outro dia fui de ambulância. E foi um dia de tipo assim, o que tá acontecendo? Porque eu sentei na ambulância e a gente saiu e eles ligaram a sirene. E eu olhei pra enfermeira e falei assim, é a gente que tá apitando? Aí ela falou assim, é só pra chegar mais rápido. Nossa. Falei, então tá. Chegamos no hospital e levaram pra UTI. Nossa. Liga, tira a roupa, liga tudo aqueles fios em você, cama, porque não tem jeito de você sair com aquele monte de fio, e aí você fica aí. E aí vamos chamar um médico para fazer exame. E aí foi que chamaram a hematologista, doutora Angeline, que é maravilhosa. E ela fez a minha primeira punção de medula óssea, que foi muito engraçada, ao mesmo tempo que foi dolorida, porque... Eu gosto da sinceridade, porque as pessoas todas, elas romantizam as coisas. E quando você doa, é um ato de amor, mas tem renúncias, assim como qualquer coisa que a gente faz na nossa vida. É que, assim, quando você doa a medula óssea por punção óssea, você não sente, porque você é anestesiado. Porque tira uma quantidade maior. Maior, sim. Mas quando você vai fazer um exame, só um exame? É só uma quantidade pequena. Então, o risco de anestesiar você totalmente é maior do que simplesmente fazer um negócio que é rápido. Dói muito e dói rápido. E dói porque o osso não pega anestesia. E porque, diferente do sangue, quando você tira sangue, você não sente o sangue sair da veia. Aqui eu não sei, sente tudo, eu não sei se todo mundo sente, mas eu sentia, parecia que estava puxando daqui assim, ó. Na primeira vez que eu fiz, eu levantei a mão para ver se o meu ombro estava no lugar, porque eu tinha a sensação que tinha puxado ele. E eu lembro que a médica falou assim, não põe a mão. Eu falei, não, eu só quero ver se meu ombro tá aqui. Nossa, nesse nível. Foi. E aí, a parte engraçada foi que tinha uma auxiliar de enfermagem que estava cuidando de mim naquele turno lá na UTI.
E ela foi lá para ajudar. Gente, pensa numa mulher que tremeu. Primeiro que ela Nossa. não sabia o que era medula óssea. Gente, E a médica do teve que céu, falar, é trágico assim. se não fosse cômico. Ah. É cômico se não fosse trágico. Minha médica teve que falar assim, medula óssea é o sanguinho que fica dentro do osso. Igual você fala para criança. Nossa. Não. E aí fez a punção. Eu lembro que quando terminou, Você deu graças a Deus a para ir auxiliar embora. estava encostada na parede do outro Sem lado do sangue, quarto, tremendo. Nossa. E eu pensei assim, mulher, Aguenta firme. quem furou aqui fui eu, né? Eu Dá que tô licença? Dá Mas- licença que é o meu momento de grief. E aí, então, não é assim que funciona também. Não é assim. Não. Por quê? Eu tinha fibromialgia. A fibromialgia foi herança Do trabalho. do trabalho da assédio moral. Sempre tem, por isso que eu falei que tinha algum É que resquício. eu esqueço. Don't worry. Aí eu fui. Eu sempre tive fibromialgia. Eu lembro que um dia eu estava muito dolorida, porque eu tinha passado muita raiva. E quando eu passo raiva, assim, é como se o martelo batesse na minha cabeça e doesse daqui para baixo. Sim. E aí eu encontrei uma pessoa. Eu fui na igreja, a gente estava num grupo de mulheres conversando, não sei o quê, e aí eu reclamei. Porque reclamar é a coisa que eu mais faço na vida, né? Eu tenho um PhD de reclamação. E aí, uma das pessoas que estava no grupo falou assim para mim, assim, ai, mas imagina quem tem câncer. Sério? Você viu isso? E aí, Nossa. isso passou. Mas ficou no meu coração rancoroso, né? Porque eu lembrei. Porque coração o dia canceriano, que a minha médica chegou para mim e falou assim, você tem leucemia? O meu pensamento foi, será que agora eu posso reclamar? E aí eu descobri que eu não podia. Porque eu ouvi de umas 3 pessoas diferentes que leucemia é mais fácil. Eita, sério? As pessoas são muito folgadas, né? Eu acho assim, a falta de empatia Você tinha que de ser grato, dar um tudo. sorriso, colocar um sorriso no rosto. Sim, você Ai, tem que ser obrigada. grato. Deus, né? Você tem que ser grato. Eu nem, tipo assim, por exemplo, depois de 5 anos do transplante, que é o período de remissão que você passa, Aham. Passou. você pode abrir mão da confidencialidade do seu nome para conhecer o seu doador, se ele quiser fazer a mesma coisa. Eu não fiz isso. Você não fez? Não, porque eu sinto que a minha vida é um fracasso muito grande para eu contar para um doador. Tipo assim, como Mas- se o que ela tivesse feito não tivesse resultado nada bom. Mas- Eu não sinto que a minha vida é boa o suficiente para valer a pena. Simples assim. Você acha, eu acho forte, me intriga e me provoca, porque eu tive muitos problemas na minha vida. Obviamente que não de saúde, e nada me descapacitou, como você disse. Mas por muito tempo eu fui uma pessoa que fugia da minha realidade. Então, quando você foge da sua realidade e usa álcool, por exemplo, você se transforma numa outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que é sua essência. E aquela velha máxima de que eu não confio em quem não bebe é mentira. Eu não confio em quem bebe. É igual aquela história de Fenas maluca, né? Que Então, Fenas maluca o quê? Que eu quero uma pessoa quero- calma, por favor. Não, eu quero, e assim, o que eu quero te dizer, e eu acho que é muito importante, eu amo sinceridade, porque é só com a verdade e a sinceridade que a gente chega a lugares. Mas se eu tivesse algo a te dizer, que obviamente eu não estou na sua pele, nem muito menos na sua condição, para me colocar no seu lugar, porque isso é mentira.
Isso é uma grande Sim, mentira. Isso é uma grande mentira muito contada. Muito contada. Na verdade, não é nem uma e mentira. E confundida com empatia, que não é a mesma A coisa. empatia é uma coisa muito difícil de atingir. Não, e não tem nada a ver com se colocar no lugar do outro. É você entender que a situação do outro é diferente da sua. Não se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai ser. Você nunca vai ser Michelle Gil. Sim. E eu nunca vou ser Cristina. Assim como eu nunca vou ser Josiane. Essa história de se fosse eu, que é uma coisa que acontece muito, Não, né? as pessoas todas falam, eu olha e faria fala assim, assado. se fosse eu. Confesso que já fiz muito isso na minha vida, mas agora já estou velha o suficiente para ter aprendido. Aprendi algumas coisas nesse caminho, né? Você não acha que isso valeu a pena? O que você acabou de dizer? Eu não quero tirar um sorriso seu mentiroso. Não, mas eu quero sair eu daqui. Não sei se valeu a pena, sabe por quê? Por quê? Porque não tem nada de bom que eu possa fazer com isso. Como você sabe disso? Como você sabe disso? Eu não tô vendo nenhuma mudança acontecendo ao meu redor. A não ser pra pior. Mas assim, Josi, tem uma coisa. Não falando assim de Porque... você. Só um parênteses aqui. Eu falo por mim, por situações que eu passei que eu não tenho saudade. Muita coisa eu já passei e falo, não era para ter passado. Eu não consigo ver assim, mas era para ter passado por causa disso. Eu não consigo ver assim, eu não enxergo assim as coisas difíceis. Eu penso assim, eu não devia ter passado por tal coisa. Sabe? Não devia, não merecia, nesse nível. Mas a única coisa que eu vejo com relação a coisa difícil que eu tenha passado é para fazer isso que você está fazendo agora. Que é no sentido assim, de que as pessoas têm que entender qual que é o papel delas. Como elas são escrotas. Às vezes a gente tem que... Isso aí, mas é verdade. Às vezes a gente só consegue mudar e nem é por nós. Para mim, eu entendo assim, é a mesma questão do racismo. Eu vejo assim, na minha geração, acho muito difícil. Eu não consigo ter uma positividade nível, nossa, as pessoas vão mudar. Mas para minha filha, eu acho que já vai mudar. Mas eu tenho que denunciar. Então, muitas vezes, a minha fala não é uma fala positiva. Quando eu vou falar de racismo, eu falo como você. Eu não falo de forma positiva das pessoas, mas a sociedade está melhorando. Não vejam. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão piorando. As pessoas estão disfarçando. Disfarçando. Aí, velado, Josi, né? O que é que eu vejo? Aí eu vejo essa importância dessa fala. Se os ódios, sabe, as raivas que a gente passa, as situações que a gente passa, para alguma coisa, pelo menos, tem que servir, que é para denúncia. Você entendeu? E é nesse sentido que eu fico aqui, a minha revolta contra o INSS assim, e não ter um CID. As pessoas, eu acho que a gente tem que falar isso por quê? Porque as pessoas que estão assistindo a gente, tem gente que ele recebeu o diagnóstico agora. E tem um monte de gente falando, você tem que ter um sorriso nos lábios. Então, se a pessoa for nesse caminho, o que vai acontecer? A pessoa vai pirar. As pessoas vão falar para ela, você não pode reclamar. Se as pessoas não reclamarem, elas vão pirar. Então, o que acontece? Não é romântico, é doloroso. Para fazer o exame é doloroso, as pessoas têm que saber disso. Porque, assim, Josi, se você tivesse tido outras acolhidas, podia ser muito diferente. Sim. Tanto assim, porque acho que o transplante, de todo jeito, ele é difícil. As pessoas também têm que saber disso, têm que saber os riscos, tem que saber a parte positiva, mas tem que saber a parte negativa, tem que saber tudo. A pessoa tem que ser muito ciente de tudo. Porque eu acho que você vai ser muito mais traumatizado numa situação quando você é pego de surpresa. Exatamente. Então, eu acho assim, tem que servir as suas experiências também para localizar as pessoas na realidade. Gente, olha... Isso já é de mais-valia. Para as leis. Exatamente. Por exemplo, por que não tem um CID? Tem que ter. Mas para ter um CID, precisa ter pesquisa médica. Mas a gente já está fazendo aqui agora, semeando, falando... Mas aí, o que acontece? Eu falei sobre isso, porque eu fiz o transplante na faculdade no hospital da faculdade da Universidade Federal do Paraná. Sim. E é tipo assim, qual que é tipo...
Calma. Eles são meio que os primeiros que fizeram transplante de medula óssea. É um centro de referência. É isso que eu estava tentando lembrar. Sim. Eles são um centro de referência em transplante de medula óssea. E eu falei disso. Se isso é uma coisa que acontece sempre, eu demorei mais ou menos uns 3 anos para descobrir que isso é uma coisa que acontece sempre. Porque é uma universidade, é um hospital escola. Por que ninguém pesquisou isso ainda? Sim. Por isso que nós estamos aqui. Eu falei com a médica que me atendeu. E por isso o que falaram pra mim é que ninguém podia fazer nada. Mas, Josi, por isso que a gente tem que fazer esse aqui, a gente tem que fazer um recorte, viu? Quando for feito esse recorte, tem que fazer um recorte nessa fala. Se as universidades... Porque, assim, uma coisa que a gente já conversou em outra semana, uma pessoa que a gente entrevistou, a gente falou sobre a relevância de pesquisa na universidade. Tem gente fazendo mestrado, tem gente fazendo doutorado para ser bonito. Para colocar... Pendurar na parede. Diploma na parede. Para colocar no LinkedIn. Exatamente. Que é a rede social mais tóxica que existe. Exatamente. Então, assim, o que a gente cobra? Nem eu. Relevância. Então, Josi, a gente quer chamar atenção para isso também. Porque, por exemplo, por que não tem um sítio? Porque não tem pesquisa. Então, por que não tem pesquisa, gente? Quando for escolher o tema de pesquisa, vamos pesquisar sobre coisas que são relevantes, que vão fazer diferença. Então, assim, se existisse pesquisa sobre isso, se existisse lei sobre isso... Iria ter tratamentos diferentes para isso. Então, o que aconteceu? Desde o tratamento do INSS, o psicólogo, tudo iria mudar. Sim. Você não iria virar para mim e falar, olha, não valeu a pena. Você ia falar, olha, eu tenho vulnerabilidades. Porque eu tô F, mas eu tô aqui. Porque, assim, eu fiz o transplante, eu fiz o tratamento de câncer tranquila. Tava super de boa. Tem leucemia. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer quimioterapia. Vamos fazer quimioterapia. Fiz quimioterapia, entrei em remissão. E aí, em 2015, eu voltei a trabalhar. E aí, depois de 3 meses, eu acho que meu corpo só quer trabalhar 3 meses. Porque 3 meses, leucemia, 3 meses de novo, leucemia. Nossa, gente. E aí, de novo, o que vamos fazer? Vamos fazer quimioterapia para poder entrar em remissão. Mas como ela volta, tem que fazer o transplante. Se ela não tivesse voltado, não precisava. Mas como ela volta, ela falou assim, isso quer dizer que quantas vezes a gente tratar, quantas vezes ela vai voltar. E tem um limite de quimioterapia que o corpo aguenta. Então, transplante. Ok, beleza, vamos fazer transplante? Vamos fazer transplante. Tinha alguns pensamentos idealizados sobre transplante? Sim, eu achava assim, fazer o transplante em Curitiba? Ah, que legal. Lá em Curitiba tem yoga no parque, de graça. Então, dá para ir no parque e fazer yoga, né? Gente, eu não conseguia sair da cama. Eu não conseguia comer, não conseguia sair da cama. E aí, tipo assim, eu não podia tomar sol, eu não podia andar de ônibus, eu não podia estar no meio de muitas pessoas, eu tinha que usar um banheiro separado, eu não podia comer muitas coisas. Então, tipo assim, não existe parque. Parque tem sol, pessoas têm que ir... tudo que não podia, né? Não pode. E aí eu não conseguia. Eu tava num desgaste físico tão grande por causa da quimioterapia, porque o transplante tipo... igual a transfusão sanguínea, não precisa de uma cirurgia. Mas o desgaste da quimioterapia é tão grande que eu não conseguia fazer nada. Eu ficava deitada, estava 0 graus em Curitiba, 0 graus. Eu sentia como se que eu estivesse congelada. Eu estava sempre com muita roupa e 3 cobertas em cima de mim. Eu lembro que a médica falou assim, você tem que trocar todas as suas peças de roupa todo dia. A roupa tem que ser lavada, separadamente. Porque abaixa a imunidade, né? 0 imunidade. E hoje sua imunidade, como tá? Supostamente ela tá boa. Dos exames, os números estão bons. Mas se eu ficar gripada, eu preciso tomar antibiótico. Porque se eu não tomar em 10 dias, eu tenho pneumonia. Gente, e como foi passar pelo Covid com essa imunidade? Eu tive Covid. Você teve Covid? Tive Covid, mas eu tava tomando imunossupressor, porque eu tenho déficit de pele. Tá. E
Então deu uma ajudada, deu uma... E aí um médico falou para mim, ele falou assim, você não morreu porque você estava tomando imunossupressor. Porque tem um ponto da doença, assim, do Covid, no desenvolver dela, que o imunossupressor funciona para tratar. Que sorte. Depende do ponto de vista, né, amiga? Não, é tipo assim, deu certo. Eu não morri. Certo. Mas às vezes eu fico me perguntando, será que isso foi um ganho? Mas você não acha que levantar bandeiras, denunciar... Tô cansada de bater na parede, sabe? Cansada de brigar e não chegar em lugar nenhum. É por isso que eu penso assim, Josi, que não dá pra gente Não, fazer eu as não coisas tiro o sozinho. seu... não Não dá pra fazer sozinho. Eu Por acho isso que a arte do conjunto... eu acho que a gente... É o por isso que a gente faz tem que a gente conversar. se E a nossa fortalecer. proposta no podcast também é essa. Porque a gente fala sozinho, a voz a gente não produz eco. A gente precisa de mais pessoas. Sabe? Então, por isso que a gente precisa usar esses meios que a gente tem. A gente usa tudo. E mobilizar as pessoas também, que esse é o nosso propósito aqui. Porque as pessoas têm que fazer alguma coisa. É muito cansativo, eu acho muito cansativo essa parte de que as pessoas falam muito bonito, sabe? Sim. Então, todo mundo fala muito bonito. E isso é danoso também, de certa forma. É. Porque essas pessoas que estão exalando positividade se tornam uma régua. Sim. E aí, todo mundo espera de você aquilo. Sim. Sim. Por exemplo, olha, aquele ator que fez o Pantera Negra, ele gravou com câncer. E aí, depois ele morreu. Sim. E aí, quando ele morreu, virou nossa, porque ele gravou o filme todo com câncer, fazendo tratamento, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E por um tempo, assim, eu fiquei com muita raiva dele. Porque aquilo que as pessoas estavam vendo é o que elas estão esperando de todo mundo que está com câncer. Não é assim. Tem pessoas que fazem o negócio e ficam maravilhosas. Sim. Por exemplo, uma pessoa que... Eu sempre fui sedentária. Uma pessoa que não é sedentária, ela tem a volta do corpo dela, da força dela, é muito mais rápida e acontece, tipo assim, num nível maior. Então, é diferente para cada pessoa. Depende de quem é a pessoa, do que ela tinha antes, de como a quimioterapia vai afetar ela, porque ela pode afetar de várias formas diferentes. Então, não dá para você espelhar. Mas na internet, o que você vê é o pessoal que tá, ai, tá tudo lindo. Falei, claro que você vê esse pessoal tudo lindo na internet, porque o resto tá passando mal demais para aparecer. Uma pessoa falou para mim uma vez, falou assim, mas você parece tão bem. Eu falei, porque você só me vê quando eu consigo sair da minha cama. Sim. Ou mas então, o dia tem 24 horas, né? O dia, tinha uma pessoa que perguntava para mim, todo dia que eu chegava na faculdade, tudo bem? E eu falava, não. No outro dia, tudo bem? Não. E aí ele começava com, não, que isso vai passar positivo, não sei o quê. E aí um dia, ele perguntou, tudo bem? Eu falei assim, se você vai se ofender com a minha resposta, por que você não para de perguntar? A resposta é não. Não pergunta, né? Algumas coisas não vão mudar. Tipo assim, nossa, porque vai passar. Algumas coisas passam. Por exemplo, quando eu descobri que eu estava burra, eu estava muito pior. Muito pior. Minha irmã disse que era, assim, insuportável conversar comigo, porque eu não entendia nada. E aí, o que os médicos falaram? Assim, joga joguinho, lê, faz não sei o quê. Tudo que me mandaram fazer, eu fiz. Eu sempre fui uma paciente obediente. Então, eu jogava joguinho no celular e não sei o quê. Então, nos primeiros anos, eu tive uma melhora. Eu melhorei por, assim, uns 2 anos e meio, 3 anos, eu tive uma melhora perceptível de quando eu tinha acabado de fazer o transplante. Só que depois disso, eu estacionei. E aí, não tem melhora mais. Tipo, eu tenho dificuldade para ler. Eu sempre fui uma leitora. Eu lia muito. Eu ainda tenho um vocabulário bom, porque eu lia muito, mas ele não é mais igual antigamente.
Eu falava mais palavras que não faz amiguinhos, Eu como posso minha fazer irmã uma diz? pergunta chata? Pode, eu respondo se eu quiser. Sim, claro. E eu sei que a gente está aqui num momento delicado, no sentido de tá tudo bem, não tá? E temos que normalizar que não tá. Que você pode não estar num bom dia. Gente, quem Eu que sou tá bipolar. com tudo bem? Não, ninguém. Não existe Não isso. existe, mas eu estou te falando assim, eu como bipolar, que sou alcoólatra, e vários outros predicados, esses são apenas os CIDs. Mas eu sou muito mais do que tudo isso. Sou jornalista, artista plástica, escritora, junto com a Cris aqui, apresentadora de podcast. Mas, assim, dentro das minhas limitações, eu tenho também as minhas limitações como bipolar. Sim. Obviamente que eu preferi porque é uma escolha. Isso sim eu acho que é uma escolha. Preferi fazer da minha dor um recurso. E no sentido de escrever um livro para as pessoas saberem que bosta é ter bipolaridade em alguns momentos, quando você não conhece a doença, quando você não sabe lidar com o diagnóstico, quando você não adere ao medicamento, quando você faz tudo errado e dá a volta por cima, porque aí você cai na maturidade, mas faz disso uma bandeira. Eu não consegui escrever um livro. Não. Não, tudo bem, mas você está aqui, agora, nesse momento, fazendo a sua denúncia, colocando a sua vida, que ninguém tem nada a ver, para as pessoas saberem que existem pessoas diferentes, existem pessoas que acordam e não estão a fim de dar um sorriso, estão a fim de falar que está uma merda, e está tudo bem. E ninguém é obrigado a ser 24 horas sorrisinho, palhacitos. Eu não comi palhacitos hoje de manhã, né? Enfim, mas eu acredito, e nós estamos chegando ao nosso final, que a que hora a gente cronometra, é uma coisa assim, porque senão a gente vai embora. Mas, assim, eu queria, se eu pudesse te dizer alguma coisa, é que você me tocou com a sua história. E eu tenho certeza que quem está do outro lado também ficou. E vale a pena estar aqui. E vale a pena levantar a voz e falar. Eu tô esperando chegar esse momento que vai valer a pena. Mas Vai já faz valer. muito tempo já. Vai. A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é, como você mesmo disse, aceitar as nossas limitações, trabalhar com elas e viver dentro da medida do possível, na felicidade, no grau que a gente estiver a fim de ser feliz. Porque felicidade não é sorrir. Felicidade é fazer boas escolhas. E você estando aqui hoje fez uma belíssima escolha de semear em quem está em casa a consciência de ter um diagnóstico de leucemia, de ter passado por assédio moral, de ter fibromialgia, de não ser reconhecida como cidadã que é. Então, eu acho que é uma coisa muito importante e eu fiquei tocada, eu sou chorona pra caramba. Se você começar a chorar... Não, eu já controlei aqui, mas a Cris me conhece. Porque a Josi, eu conheço, né? Uhum. A gente já se conhece de... Mas é muito importante o seu trabalho. E Encare assim, isso como um trabalho, como uma bandeira, sabe? Para as pessoas acordarem, para as pessoas terem noção das coisas. E eu queria que você falasse, ela está com um monte de girassol. Eu só conhecia o cordão... Só te cordão, só para isso. O cordão do autismo, que é um monte de quebra-cabeças. Esse cordão é de deficiências ocultas. Sim. Porque nem todas as deficiências são perceptíveis, né? Sim. Às vezes a pessoa,
no meu caso, eu sou uma transplantada e eu tenho fadiga crônica, tenho baixa musculatura, minha musculatura é fraca, e eu tenho uma prótese no quadril, porque eu tive osteonecrose. Aí, você foi chorar? Ah, eu choro junto. Não faz isso comigo, não, que eu sou terrível. E aí, eu tive osteonecrose nos 2 quadris por causa dos corticoides que eu tomava para déficit de pele. Sim. Esse quadril aqui não fez ainda, porque ele tá mais tranquilo, e esse aqui eu tenho uma prótese. Obviamente, minha mobilidade é limitada. Sim. Então, por isso que eu uso. E aí, eu tenho os 2 cartões Que te dão da direito. prótese Sim. e o cartão do transplante. Então, mas isso serve para, por exemplo, a sua bipolaridade, você pode usar isso aqui. Ah, Porque legal. ninguém olha para você e sabe que você é bipolar. Mas se você tiver identificada, sabe que tem alguma coisa. Ah, sim. Entendeu? Autista, você sabe que eu acho tão interessante, e esse também eu estou achando muito interessante, mas o autista eu aprendi a lidar. Quando eu vejo que a pessoa coloca o cordão, eu sei que eles não gostam muito de toque. Sim. Então eu já não. Você já respeita. Você já né? respeita. Então Sim. é uma coisa de. Aí sim você exerce empatia. Entende? Então, assim, pode finalizar, amiga. Tá. Eu vou só fazer uma pergunta para a Josi, que é uma curiosidade mesmo que eu tenho. 5 minutos. Dá tempo, deixa eu perguntar. Que é a arte, né? Porque a Josi é, assim, uma das melhores artistas que eu Artista, conheço. pelo amor de Deus. Que, assim, com a questão digital, uma coisa... A gente teve uma parceria, né, Josi? Um tempo atrás, assim, e a Josi, ela é muito boa. O que a gente fez? Aí ela esqueceu. Uma parceria de arte mesmo. Eu desenhava, ela colocava no coisa digital. É tudo... Gente, eu não lembro disso, não. Eu não lembro. Anos, mais de 10 anos. Mas tem mais de 10 anos. Eu não lembro o que eu comi hoje de manhã. E aí eu gostaria que você falasse disso. E a arte, ela existe ainda? A arte é assim. Ela dá muito mais trabalho do que dava antes. Mas dá prazer? Não mais. Não mais. Não A arte mais. não. Porque, por uma razão muito específica. Eu estava sem receber do INSS o ano passado. Eu fiquei o ano inteiro sem receber. Consegui reativar o benefício judicialmente, mas não recebi o retroativo do ano que eu fiquei sem. E aí, eu tentava ganhar dinheiro de diversas maneiras. Eu tentei trabalhar naqueles projetos de administrativo que você faz online, que as pessoas põem projeto, você se candidata para você fazer o que a pessoa está pedindo e tal. E eu descobri que eu não sei mais fazer nada, eu ia procurar os negócios de administração, eu não entendi o que era que a pessoa estava pedindo. Eu não tinha como me candidatar para aquilo, eu não sabia o que era aquilo. E aí eu descobri uma empresa que... Tem uma empresa de camiseta, que é uma empresa que eu já conhecia, e é um braço dela. Eles criaram você faz a sua loja virtual. Eles cuidam de todo o processo de fabricação, envio e tal, e você faz a arte. Então, quando faz a venda, você ganha uma comissão, que é você que determina qual que é o valor que você vai receber. Tem um preço, tipo assim, o preço Já quero base... fazer as minhas camisetas. Nossas camisetas. Faz favor de comprar as minhas? Claro, é isso que nós estamos falando. A gente já vai negociar aqui. A gente já vai sair aqui negociar. Tem o preço base, que é o preço da operação deles, e aí você coloca quanto que é a sua comissão e lança o produto na loja. E eu falei assim, vou vender camisetas. Faz 1 ano, eu vendi 3 produtos. 5, mas 2, tipo, um fui eu, um foi minha irmã, porque tem um prazo. Tipo, se você não vende, tipo, dentro de 4 meses, você perde a loja, né? Sim. Então, teve um momento que eu tive que comprar, e aí eu fiz esse broche, que é o broche que ele tem as asas diferentes, e ele fala do transplante 100%, né? Que é a mesma coisa disso aqui, dessa tatuagem. Você pode ter as mesmas cores, mas você não tem a mesma estampa. Então, legal, sempre vai ter. Por isso tem a data, né? A tatuagem é a data. Sim. O seu sistema imunológico não é seu, ele não reconhece os seus tecidos. Sim. Por que os gatos? Porque Para finalidade. Não, é outra apaixonada por gato. Apaixonado por gatos?
Você também é louca pelos gente, gatos? posso falar o endereço da loja, por favor? Claro. Por favor. www.umapenca.com/joarteira. Já anota aí, porque nós vamos colocar aí nos nossos créditos. E o arroba do No do Instagram é arteira.jo. Arteira.jo. É. Beleza. Jô, eu amei a entrevista. Maravilhosa. Eu amei. Eu achei que foi um tapa na cara das pessoas. Eu espero de Nossa, coração. eu tinha muita coisa mais para falar. Não, eu sei, mas o nosso Volta tempo outras é vezes. Acabou. virar mais vezes. Gosto de gente sincera, gosto de gente verdadeira. Eu acho que a troca, a gente pode pensar diferente, mas 2 ideias fazem uma terceira ideia. Eu saio diferente, espero que você também tenha tido a mesma experiência que nós. Você semeou em mim e eu tenho certeza que semeou Com na certeza. Cris e semeou em quem está em casa. Eu gosto de Essa é falar. a esperança. O resto é dor, suor e caminhada. E eu te falo isso como uma pessoa que tem um diagnóstico também, passou por poucas e boas, não tem a sua mesma realidade, mas também tem as suas limitações. E a maneira da Não é gente... compreendida, nem sempre é E compreendida. nem que sempre é compreendido. cada um tem os seus problemas. Esse negócio eu chamo de Olimpíada de problema, né? Quando você fala uma coisa, o outro fala assim, mas fulano, Não. mas e se, Não. Não é assim. É assim, eu aprendi isso, eu tenho consciência de que existem problemas muito mais graves que os meus. E tem problemas muito mais urgentes que os meus. Mas eu preciso conviver e resolver os meus. Exatamente Então, os isso. meus são os mais importantes, assim como os seus são os mais importantes para você. Sim. E isso não está errado. Não. As pessoas têm medo de Acho que é egoísmo, né? as pessoas têm medo de falar que elas têm um problema porque o outro está sempre pronto para apontar o dedo e falar que tem alguém pior. Não me importa. O fato de eu saber que tem alguém pior só vai fazer eu Ele ficar carrega o fardo dele, eu só carrego o vai meu. fazer eu ficar com pena daquela pessoa além de mim. E eu não posso resolver o problema dela, porque eu não posso resolver nem o meu. Então, assim, assuma, você tem problemas. Pro outro pode não parecer nada, mas é porque ele não tá no seu lugar. É curioso Exatamente. porque eu acho que a gente encerra o programa. Encerra. Tá na hora, 3 né? minutos. A gente encerra o programa. Acho assim que, querendo ou não, você meio que se contradisse agora. Assim, de todo o programa você acabou se contradizendo para uma fala inicial. Por favor, me diga. Que foi a questão da Eu fiquei inteligência. muito. Da inteligência, porque a Josi ainda continua Então, inteligente. aí- Existe o quê? Você tem limitação. Tem uma Mas- questão aí. Mas, Meu primo falou pra mim assim: agora você sabe como é estar no nível médio das pessoas. Então é tipo assim: nossa, você é inteligente. A questão não é essa. A questão é: eu era mais inteligente. isso, aí, é isso. Eu acho que assim, Eu era mais Isso. inteligente. Eu tinha mais capacidade intelectual Sim. antes do que eu tenho agora. E tipo assim, Isso tá me É que você ferrando. perdeu, né? isso tá me entendo. ferrando. É que Porque, você perdeu tipo, muitas coisas, ninguém né? vai pagar é. um salário de uma administradora financeira para uma pessoa que erra fazendo conta demais. Esse é o problema. É simples assim. Mas você ainda é inteligente? Tudo bem, mas mas não é tá o suficiente. limitada, né? Não é o suficiente, porque não é como era antes. Faz sentido. É isso. Faz sentido. E a inteligência funciona? Sim, funciona. Mas tem hora que dá um branco, eu não consigo fazer nada. É porque assim, Eu porque eu sei. acho assim, é inteligente, sim, é. Não é que, agora eu sou burro, É que não. todo mundo tem Mas uma... é É que que é assim- assim que eu me sinto, né? Quando eu tô na Sim, frente do sim. negócio. Mas é que assim, é que tem limitação. Aí tem limitação de memória, limitação disso, esqueci tal coisa. Então, a limitação de memória fez você ter hoje menos condição de fazer algumas coisas do que tinha, né? Aí Quero essa te é a questão. agradecer imensamente. Espero que você tenha gostado da experiência do Sementes Isso Podcast. que eu gosto de falar. Então tá em casa. Gente, muito obrigado ao Estúdio 202, nosso queridíssimo oferecimento, Ivan, Daniela, Pi,
a Amanda da Criato Media Marketing e o Cast do Bom, que você que quer produzir o seu podcast, pode vir no Cast do Bom, com certeza será muito bem atendido. Gente, esse foi o podcast de hoje, mas semana que vem tem mais, você sabe nossos horários, né? Estão aí na telinha, né? Domingo, 16 horas e terças, às 22h30, na TV Mato Grosso 27. Aí, Beijo no coração. Beijo, até a próxima.